Olá, queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje é o capítulo 20 da nossa série dos 31 dias, com os 31 capítulos de Provérbios. E eu vou começar aqui lendo pelo verso 1, que diz assim: O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. E esse versículo aqui, ele rebate um assunto polêmico no meio cristão, sobre bebidas alcoolizadas, os que nos é lícito, os que nos convém, o que podemos, até quando, por quê. Esse versículo para mim já é autoexplicativo, né? O vinho é zombador. A bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Eu não sei vocês, mas eu quero ser sábia. Então eu prefiro não ingerir coisas que podem fugir do meu controle. O sábio, ele não se arrisca a se envolver por coisas que pode dominá-los. Mas o sábio, ele tem domínio próprio. Não quero ser dominada, ainda que seja temporariamente, por uma bebida que eu ingeri. Alguns vão dizer, mas até certa quantidade não tem problema. Mas daí eu creio num Deus, num Jesus, que diz que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, onde ele diz também que ele tem o prazer em nos dar e nos dá com fartura. Então, porque eu vou me permitir algo que pode me dominar? E para que isso não aconteça, eu devo provar um pouquinho. Então, para não ter um pouquinho, para mim, vale a pena não ter nada. Mas aí você fica com o seu raciocínio. Se você quer ser dominado por algo, você prefere ter o domínio próprio. Aí, não vou aqui te dizer o que você deve ou não sabe fazer. Tô te dando conselho. Se você quiser seguir, tu que sabe. No verso 3 diz: É uma honra dar fim à contenda, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. No 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. No 5. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Então, novamente, voltamos naquele raciocínio, onde o homem sábio, ele sonha, mas ele também deseja, ele planeja e executa. E a consequência disso tudo é ele obter o sucesso desejado. Ainda que os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos estejam lá no profundo dos seus pensamentos, algo inalcançável, algo que aos seus olhos pareça até mesmo impossível. Mas o sábio, ele sabe que ele tem a ajuda ali de um Deus que faz coisas impossíveis acontecerem. Ele sabe que ele precisa dar o primeiro passo, tomar atitude e planejar e obter o sucesso desejado. Já o tolo, ele só descansa, só fica na zona de conforto e também nada tem. Como diz no 13, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. No 11 diz assim: Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura ou justa. E aqui eu voltarei no vídeo anterior, quando eu disse novamente sobre os filhos, que você deve corrigir o seu filho. Se você ama, você deve corrigir. Até mesmo uma criança, ela se mostra por suas ações. Até mesmo uma criança que você pode achar que ainda não tem conhecimento para entender o que está fazendo, mas até mesmo uma criança se mostra por suas ações, como está dizendo na palavra. Eu lembrei até mesmo da minha filha, por exemplo, e ao mesmo tempo que eu vejo que ela é uma criança inocente, aí eu consigo perceber quando diz que a gente já nasceu pecador. Minha filha, ela tem 2 anos, é uma criança maravilhosa, inocente, mas, por exemplo, às vezes as pessoas falam, ela não sabe o que tá fazendo, mas tem coisa que ela sabe sim. Olha, ontem, ela sabe que ela não pode mexer na cômoda dela, e na cômoda dela ali fica alguns itens dela, como de higiene. Aí tem alguns sabonetes lá, que ela tem a mania de pegar os sabonetes, tirar da embalagem e ficar brincando de passar sabonete nela. Aí eu cheguei perto dela
E ela pegou e escondeu o sabonete dentro da cômoda. E ficou me olhando assim como se ela não estivesse fazendo nada, como se eu não estivesse percebendo que ela estava fazendo uma besteira. Ou seja, que uma criança de 2 anos já sabe o que é certo e o que é errado. E uma criança de 2 anos já finge, esconde, provando que realmente, se não fosse pela misericórdia de Deus, a gente já nasce todo errado, já se não fosse sangue de Cristo, a gente estaria lascado. Então esse versículo aqui diz: até a criança mostra o que é por suas ações. Ainda que você pense, uma criança não sabe o que tá fazendo. A minha filha com 2 anos sabia que não podia mexer no sabonete. Quando eu cheguei próximo, ela foi lá, escondeu de mim e fingiu que nada estava acontecendo. E eu vendo lá, cheio de embalagem do sabonete espalhada, e ela fazendo uma cara de inocente, que eu não sabia o que estava fazendo, mas ela sabia que eu não podia e estava me escondendo, inclusive. No verso 18, diz assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso, evite quem fala demais. E, novamente, esses versículos, ele relembram mais uma vez o que já aprendemos. O tolo, ele fala e nada faz. Não confie nesse tipo de pessoas que apenas falam, ficam se vangloriando, contando por aí vantagens, mas você vê que a vida dela não condiz com o que ela fala. E se você quer obter sucesso, se importe com bons conselhos. Se você deseja fazer planos, também ouça pessoas experientes na área, pessoas que já passaram pelo que você quer passar, para que isso te livre de prejuízos futuros. Eu ia até encerrar por aqui, aí eu vi que tem mais 3 aqui que eu separei, que é o 22, 24 e 25, que diz: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará vitória a você. O homem sábio, ele entende que há guerras que ele não deve se lançar. Há caminhos que ele não deve percorrer. E eu quero até te falar aqui sobre perdão. Como está dizendo aqui, eu farei pagar pelo mal que me fez. Talvez há pessoas que fez o mal a você. Em primeiro lugar, é necessário que você perdoe essa pessoa, independente do que aconteceu, é necessário que você perdoe. Porque essa palavra está dizendo que para você ter o perdão do Senhor, como eu disse aqui, nós já nascemos já corruptos. Às vezes a gente não percebe, mas observando uma criança, eu vejo, realmente, se não fosse o sangue de Cristo, a gente já estaria condenado. A gente já nasceu corrupto. E pra gente ter o perdão do Senhor é necessário que a gente perdoe também. E quando você perdoa alguém, você não está isentando aquela pessoa do erro dele. Você está apenas dizendo para Deus: eu perdoo. E eu entrego essa pessoa nas suas mãos. E você faça segundo a sua vontade. Pois quando você entrega, está dizendo aqui que Ele dará vitória a você. No 24 diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Como você poderia ter esse conhecimento que você tem hoje, você ter coisas que você tem hoje, se não fosse pelo Senhor? Às vezes eu tenho um raciocínio, às vezes eu me surpreendo comigo mesma, quando eu penso coisas, por exemplo, às vezes eu acho algo sobre determinada opinião, determinado assunto. Aí eu busco por aprender o que uma pessoa especialista naquele assunto diz. E às vezes a pessoa especialista daquele assunto diz a mesma coisa que eu estava dizendo. Aí eu fico até surpresa, mas aí eu penso, não, eu não sou inteligente desse tanto, não. Essa sabedoria tá vindo do Senhor, porque eu não sou inteligente, não. É o Senhor que me capacita. Então, o que seria de nós sem a sabedoria do Senhor? Como é uma pergunta, como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Eu já li aqui com vocês também uma passagem que está lá, se eu não me engano, em João, quando diz que nós somos como
um galho na figueira, se eu não me engano. Nós somos como, vou falar de forma simples, nós somos como um galho preso na árvore. Enquanto nós estamos na árvore, nós estamos ali frutificando. Mas no momento que esse galho ele for arrancado daquela árvore, ele sair daquela árvore, ele cair da árvore, ele não vai valer de nada, ele só vai valer pra fazer fogueira, pra jogar no lixo, pra apodrecer, pra esfarelar. Então, que todos os dias nós devemos ter esse entendimento, que somos como um galho preso na árvore, e a árvore é o Senhor. Sem Ele, nós só servimos para ser queimadas ou desprezadas, mas com Ele nós podemos gerar frutos. No 25 diz, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que você fez o voto. Eu vou ler de novo. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente. Precipitadamente. É só pensar nas consequências depois que você fez o voto. Quando você toma uma atitude precipitada, você tá cavando teu próprio buraco. Quando você assina um contrato de forma precipitada, quando você se submete a ter um trabalho precipitado, e te digo principalmente essa é a parte mais triste, quando você se enfia num casamento de forma precipitada e só percebe as consequências depois, você não sabe na armadilha que você se enfiou. E esse versículo ele complementa o que eu disse no vídeo anterior, que eu vou ler até de novo, do capítulo 19, verso 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento e nem ser precipitado e perder o caminho. Quando você se precipita, você perde o caminho, porque é muito mais fácil, vamos dizer que existe esse caminho aqui para nós. Aqui está a bênção, aqui atrás está a bênção. A gente queria sair daqui, pular para cá e chegar aqui atrás. Mas durante esse caminho existe um processo. Existe um processo que vai nos moldar, nos capacitar, nos fortalecer, para que quando a gente chega aqui, a gente esteja pronto, apto para viver a bênção do Senhor. Mas quando você se precipita, você corre, você perde o que o Senhor tem para você. E aí, grandes são as consequências da sua precipitação. Infelizmente, é uma armadilha você consagrar algo precipitadamente e pensar nas consequências somente depois que você fez os seus votos. Você pensar nas consequências só depois que você assinou o contrato. Então, tenha sabedoria, tenha discernimento, não tenha pressa. Não tenha pressa para você viver logo os seus sonhos. Não tenha pressa para você estar trabalhando naquele seu trabalho dos sonhos. Não tenha pressa para estar se casando, por exemplo. Porque a precipitação levará você à ruína. A precipitação irá te privar de ter o conhecimento. Com o conhecimento, ele requer tempo. Aos poucos você tem o conhecimento. Aos poucos você tem o conhecimento da situação, das pessoas. Com a pressa, você não tem como conhecer ninguém. Você não tem como conhecer o terreno ali. Então, o sábio, ele sonha, deseja, planeja e executa, mas ele não se precipita. É necessário planejar, é necessário criar estratégia. Eu já disse aqui também que o sábio, ele sabe ter estratégias, ele sabe ter discernimento. E com a estratégia, isso não é algo que dá para correr. É algo que tem que ser pensado, analisado, calculado, para que depois você tome a melhor atitude. E que, apesar de tudo, não se esqueça que você é um galho preso na árvore e a árvore é o Senhor. E ainda que você for tomar uma atitude, consulte ao Senhor, veja se é bom. E o Senhor com certeza irá te guiar pelo melhor caminho, porque Ele quer que você viva o que está aqui depois, as bênçãos, os propósitos. Mas é necessário que você tenha calma. Lembra o que eu sempre digo,
Às vezes a bênção está demorando, não é porque as coisas ao redor não aconteceu, é porque o Senhor precisa que para que você receba, você esteja pronto. Então não adianta você correr o processo se você não está pronta para viver o propósito. Não adianta você correr se você não está pronta, porque depois que você perceber as consequências, aí já era, aí é tarde demais. Então tenha hoje o discernimento enquanto é tempo, enquanto você não tomou determinadas situações importantes para a sua vida. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, conto com a sua ajuda para que o algoritmo compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Então, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Tchau, até amanhã com o próximo capítulo.